Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você passa a acompanhar mais um Visão Legislativa. Neste programa recebemos a diretora secretária da Câmara Municipal de Cubatão, doutora Vanessa Mesquita, também o presidente da casa, o vereador Rodrigo Alemão. Mais uma vez, sejam bem-vindos à TV Câmara. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com a TV Câmara. Presidente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, a doutora Vanessa ter comparecido. E é uma grande satisfação estar aqui esclarecendo para toda a população cubatense os andamentos do Legislativo. Esse programa é um programa onde nós falamos sobre diversos assuntos ligados ao Legislativo, e ligado à nossa cidade. Um dos assuntos mais recorrentes é a terceirização. Sim, assunto novo. Esse assunto que muito se fala e o brasileiro começou agora a ficar mais próximo desse modal, terceirização. O que seria a terceirização? Bom, vamos lá, O que já é aplicado, na verdade, na nossa legislação brasileira e foi sancionada pelo presidente Temer em 31 de março. Hoje a terceirização ela vai ser mais para atividade fim, antes só era para atividade meio, Atividade meio é aquela que não é a produção de uma empresa, ou no caso de um setor público, ou de até mesmo do setor privado, Ela terceirizava apenas o serviço que não era atividade fim, o que não era um produto final. Hoje a lei sancionada, ela estipula que também pode ser um produto final da coisa. Então vamos supor, eu tenho uma pizzaria, eu não poderia terceirizar um serviço de pizzaiolo. Hoje, com a sanção da nova terceirização, eu posso contratar o serviço de um pizzaiolo. Então ela também tem a atividade fim. O que é um grande distúrbio dessa lei, ou um problema, ou até uma aprovação, que se discute, na verdade, como todas as leis do nosso Brasil, é se vai chegar ao poder público essa atividade fim, que seria o grande problema do servidor público. No caso, digamos, se fosse no setor público, o médico poderia ser terceirizado, seria uma atividade fim? Sim, o médico pode ser terceirizado, terceirizado. Na verdade, a atividade fim mais o legislativo seria o serviço do servidor. Hoje, na nossa Casa de Leis, nós temos a terceirização de serviço de limpeza, que não é atividade fim, serviço de vigilância, que não é atividade fim, entendeu? Algum serviço de comunicação, que não é atividade fim. Hoje, nós poderíamos, em tese, contratar atividade fim, a qual, particularmente, eu preferiria ainda continuar com o serviço do servidor público, em si, como contratado através de concurso, não uma contratação terceirizada. Na sua visão, doutora, qual a vantagem da terceirização? A vantagem da terceirização é a economicidade principal, E também tirar um pouco da visão administrativa da coisa, da responsabilidade administrativa da coisa e ser gerenciado por uma empresa especializada, o que geraria um melhor produto final e um produto de trabalho mais bem prestado. Economicidade, qualidade. Sim. E otimizado. Sim, o que eu vejo tecnicamente seria isso. Hoje nós temos serviços terceirizados na prática aqui, mas não atividades fins. Não, atividade fins. Altera alguma coisa para esses serviços hoje? Hoje não, hoje vai permanecer, no meu entendimento, permaneceria a mesma atividade meio. Fim, eu não acredito que seja aplicado numa casa de leis por causa do serviço especializado, Um servidor público, ele tem a especialização do serviço. Então, ele vai entender melhor de cada setor e vai dar um andamento como hoje tem funcionado bem na nossa Casa de Leis. Presidente, observação dessa... Sem dúvida, assunto polêmico, recente, em que, como a doutora Vanessa falou, em que permitiu até o poder público fazer a contratação, terceirização de atividades fins. Porém, eu acredito que isso vai ter muita discussão ainda, porque, além de, igual eu falei, ser um assunto novo, existem funções em que realmente é necessário ter o servidor público estável, com todas as suas garantias estatutárias para o melhor desenvolvimento de sua função. Então, eu acredito que isso, pelo menos aqui no Poder Legislativo cubatense, dificilmente estaremos colocando em prática. Como, por exemplo, temos nosso jurídico da Câmara. Em tese, com essa nova legislação, eu poderia até mesmo contratar através de um escritório, uma empresa terceirizada, é óbvio, dentro de todo o procedimento licitatório, para se fazer algum tipo de parecer, uma contratação de algum projeto específico para a Câmara, através de uma terceirizada. Porém, já temos um corpo estável aqui na Câmara e eu não vejo a necessidade de estar utilizando essa lei nova. Inclusive, nós tivemos recentemente várias aposentadorias aqui na casa e, em tese, poderíamos até, com essa lei nova, terceirizar esse tipo de função para trazer os quadros novamente da Câmara. Mas não é o caminho que eu utilizarei.
provavelmente estaremos, nessa minha gestão biênio de presidente da Câmara, fazendo inclusive um concurso público. Para suprir essa necessidade de aposentadorias que tivemos. E em concurso público, dá a oportunidade de qualquer pessoa participar, de estudar, de passar na prova e, sem dúvida alguma, o poder público ganha muito, porque normalmente, ou melhor, sempre entre os melhores. São questões técnicas, provas dificílimas para se entrar hoje num cargo público e a seletiva é muito rigorosa e entram-se profissionais da maior alto gabarito. E quem ganha é o Poder Legislativo e, consequentemente, a população. Um dos tópicos que se fala na discussão da terceirização é em relação às questões da lei trabalhista, das ações trabalhistas. Né? Sim. Porque houve com essa alteração, se suprime temporariamente a questão de ser solidário ou não, a empresa ser solidária, a empresa contratante ser solidária inicialmente, é isso? Exatamente, esse é um dos grandes problemas da legislação trabalhista brasileira, né? Emite-se leis e aí vêm-se várias jurisprudências e entendimentos contrários e lacunas também, né? Porque às vezes uma lei é feita, mas ela é muito lacunosa, muito aberta. Eu entendo, e há pareceres já favoráveis, embora seja uma lei recente, que a responsabilidade subsidiária da contratante permanece. Né? Não é porque essa lei agora gerou atividade e fim que não vamos ter a responsabilidade da contratante. O que seria a responsabilidade da contratante? Né? O contratado não pagou as leis trabalhistas, subsidiariamente o contratante teria que pagar. Hoje nós temos uma súmula aqui em andamento, que chama-se súmula 331, que é a mais utilizada, que é a do dono da obra. Né? Então, qual é a mudança principal? O dono da obra teria que pagar as leis trabalhistas de uma empresa que foi contratada, não finalizou aquela obra. Mas se não é a atividade fim daquela empresa, a construção, não há por que ela pagar a dona da obra, está entendendo? Sim. Então, assim, só que agora não precisa mais ser atividade meio, pode ser atividade fim. Então, em tese, essa súmula 331 afetaria isso e cairia em terra e aí você pode pegar a contratante sim para a responsabilidade subsidiária da contratada. Então eu acredito que isso, ao invés de piorar, vai na verdade ajudar as pessoas que deixam de receber seus haveres trabalhistas e rescisórios para que essas empresas contratantes tenham mais poder de fiscalização, porque às vezes falta um poder fiscalizatório. Essa questão é a fiscalização, porque veja bem, se eu estou contratando, eu posso muito bem observar se a empresa que eu contratei está recolhendo devidamente, se está trabalhando devidamente. É o que nós temos de cuidado na Câmara, né? Perfeito. Todas as empresas que nós recebemos nota, haveres, primeiro nós pagamos mediante comprovante do pagamento de FGTS, recolhimento de INSS, recolhimento de imposto, ISS, ICMS, para depois haver o pagamento daquela nota. Na verdade, essa responsabilidade subsidiária se estendeu, como se estendeu a destinação, a atividade fim, se estendeu também a responsabilidade do contratante em relação à contratada e aos empregados dessa contratada. E igual a doutora Vanessa falou, aqui na Câmara, nós condicionamos o pagamento de qualquer tipo de serviço que é prestado ao recolhimento de todos os direitos trabalhistas dos funcionários. E além disso, nós temos o gestor do contrato. E o gestor do contrato, inclusive, foi uma figura em que nós começamos a implantar a partir da nossa gestão. Então, o funcionário público aqui da Câmara vai ficar responsável pelo contrato, por gerir aquele contrato e fiscalizar o pagamento, por exemplo, dos direitos trabalhistas de todos os funcionários. E toda essa figura, inclusive, foi uma orientação do Tribunal de Contas e que acatamos e dá uma segurança para a Câmara, para a empresa e principalmente para o funcionário, de ter realmente todos os direitos recebidos em dia. Então, para o pessoal que está assistindo entender, não é feito nenhum pagamento a uma empresa terceirizada sem antes ela comprove que recolheu todos os tributos e que está em dia com os funcionários. E muitas das vezes, na verdade, nós retemos e nós recolhemos para dar certeza total e garantia, principalmente imposto. Sim, retém na fonte, principalmente o imposto, né? E que o presidente falou do gestor de contrato, ele vai analisar a qualidade daquele contrato. Então, ele vai vistar que aquele contrato ele realmente foi prestado de maneira como se encontra na licitação e como se encontra no contrato pro bem da casa, e aí só depois do visto é que é feito o pagamento também. Se não houver serviço de qualidade, nós não vamos pagar.
Se todos exercerem esse tipo de atividade e tomarem os devidos cuidados, eu acho que a terceirização até que não vai afetar tanto nessa questão trabalhista. Não acredito que afete tanto na questão trabalhista. Que nem eu falei, é uma opinião minha como operadora do direito, né? Mas isso ainda eu acredito que vai realmente vai ter muita polêmica nesse assunto e aí vai ter muitas decisões favoráveis e muitas decisões contrárias, como há tudo no direito. No setor público tem essa questão, esse regimento. Já o setor privado, muito se teme as pessoas acabarem dando um jeitinho, ou seja, uma empresa contrata e acaba facilitando aos não pagamentos. No setor público, a legislação é mais rígida e tudo isso existem órgãos fiscalizando. Então, a própria casa fiscaliza, o Tribunal de Contas, no caso do Poder Legislativo. Isso tudo vem se tornar mais rígido, todo o procedimento e também a transparência de tudo isso. E, sem dúvida, no setor privado não tem toda essa fiscalização. Então, pode ser sim que criem mais polêmicas e também judicialização de várias questões, e que realmente é o tempo que vamos saber como vai acontecer isso. Já comentou a respeito dos impostos. Na verdade, a carga tributária que o governo impõe às contratações de funcionários não deveria ser revista? Eu acredito que deveria ser revista, né? Na verdade... Esse apetite moral do governo? Essa lei, ao meu ver, como eu disse, né, minha opinião unilateral, ela foi realmente lançada aí para tentar diminuir, dar um pouco de fôlego aos contratantes e às empresas, né? Porque o encargo tributário trabalhista e as obrigações trabalhistas para um empregador, ela é muito aquém, às vezes até de um lucro da empresa, que acaba pagando o dobro do que a pessoa ganha só para pagar imposto, só para pagar direitos, previdência, e aí acaba ficando uma condição muito além do que que o empregador pode pagar. Então, essa contratação terceirizada, ela pode dar um fôlego para aquela pessoa que tem a intenção de contratar e não consegue cumprir com todos os direitos trabalhistas. A diferença é que nós temos a Caixa de Previdência, né, que é diferente, por exemplo, do INSS do setor privado. Então, o servidor aqui da casa, quando aposenta, ele passa a Caixa de Previdência dos servidores municipais. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com Visão Legislativa, recebendo a doutora Vanessa Mesquita, que é diretora secretária da Câmara Municipal, e o presidente Rodrigo Alemão. Estamos falando sobre terceirização. Nós temos na cidade uma empresa que presta serviços para a prefeitura, né? A Cursan, que vem enfrentando uma crise e que a preocupação da Câmara, inclusive, com a manutenção dos empregos. Afinal de contas, praticamente quase todos ali são combatentes. Perfeito. A Cursan é uma empresa pública em que vem com um problema financeiro há longo tempo. Todo cubatense, nós sabemos dessa questão que pelo menos há 15 anos que a Cursan já vem com questões que vai fechar as portas, não tem condições de permanecer na cidade. E praticamente essa crise nós herdamos pelas gestões anteriores e hoje somos responsáveis em resolver. Recentemente, tivemos o anúncio pelo Poder Executivo, pelo prefeito, do fechamento da empresa Cursan. E o Poder Legislativo, após várias reuniões também com funcionários, com a direção da Cursan, nos foi oferecido algumas alternativas de permanência dessa empresa na nossa cidade. E nós se prontificamos de imediato a estar contribuindo de alguma forma. Inclusive, fizemos um aporte de R$255 mil a fim de viabilizar uma renegociação de uma dívida federal, porém parece que não se teve êxito nessa renegociação, porque além dessa dívida federal tem várias outras, o que efetivamente impedem da continuidade da Cursan. Eu penso que o que é mais importante nessa questão da Cursan são os trabalhadores. A questão social dessas pessoas, cerca de 540 trabalhadores, em que temos que dar uma alternativa para que eles possam continuar no mercado de trabalho, e muitos deles que estão há 15, 20 anos na empresa, que não têm a mínima culpa dessa situação que também enfrentaram, tem que ter uma solução para a continuidade desse serviço, desse trabalho, desse emprego que eles têm. Então, nesse ponto, o Poder Legislativo se colocou à disposição, o que foi possível fazer dentro das alternativas que nos foi apresentado para contribuir com o Poder Executivo, fizemos, e agora cabe efetivamente ao Poder Executivo, lógico, em conjunto, lado a lado ao Poder Legislativo, tomar uma alternativa, uma solução para viabilizar a permanência desses empregos, desses trabalhadores. Esse é o grande foco e é a minha grande preocupação. A questão da Cursan, ela teria a liberdade de contratação direta,
pela Prefeitura. Só que ao longo desses anos ela vem com o problema das contas, que não são aprovadas. E inviabiliza a Prefeitura de estar Perfeito. contratando. O que ocorre? A Corsã, como qualquer outra empresa, para contratar com o setor público, precisa ter todas as certidões em dia, certidões negativas, ou seja, que não devem nenhum valor, não se encontra aberto nenhum débito junto ao fisco municipal, federal, estadual. E a Corsã, infelizmente, há alguns anos, já não está com essas certidões em dia e impede que o poder público a contrate. Então é por isso que inviabilizou, inclusive a questão da merenda e limpeza nas escolas, que a Corsã permaneça cumprindo essa obrigação contratual devido à não possibilidade de renovação desses contratos. E hoje culminou efetivamente no encerramento da empresa, porque não tem como mais contratar. Ou seja, A não empresa. tem como receber. Se ela não tem como receber, não tem como pagar os funcionários, que ela é totalmente dependente da Prefeitura Municipal para os trabalhos. Ela não pode exercer trabalho para nenhum. Ela não pode outra sequer contratar. Para se efetivar uma licitação, um contrato público, precisa estar com os documentos em dia da empresa. E o poder público não consegue efetuar o contrato porque a empresa Corsã, como qualquer outra que pudesse ser, se não tivesse com a documentação em dia, não efetiva, não tem como nem contratar, sequer efetuar o pagamento. Se fala uma dívida em torno de mais de 100 milhões de reais entre fisco, imposto de renda e recolhimentos. A preocupação agora é com os trabalhadores, mas vai ficar esse débito com a Prefeitura. É um passivo, que a Prefeitura é a majoritária da empresa e vai herdar esse passivo também, mas de forma que tem que se equalizar o pagamento. Do mesmo modo que foi feito com a HBB, o Hospital de Cubatão, que foi também fechado para ser retomada a reabertura que foi apresentado para setembro, em que o Poder Executivo assumiu todo o passivo trabalhista em um acordo junto com o Ministério do Trabalho, trabalhadores e a Poder Executivo, e foi feito um cronograma de pagamento de todo o passivo, inclusive específico trabalhista. E não vai ter que ser diferente com também a Corsã, se for o caso de efetivamente efetuar o encerramento da empresa. Houve esse repasse por parte da Câmara, doutora, que o presidente comentou agora. Sim. De que forma isso é feito? Há um ofício, há uma comunicação? Isso vai direto para a conta para a empresa? Como é que funciona isso? Então, vem um ofício pedindo, requerendo do setor da Prefeitura, nesse caso o setor foi o setor de finanças da Prefeitura, pedindo esse aporte da Câmara, essa devolução da Câmara. A Câmara, ela recebendo o seu ofício, logo, até por pedido dos vereadores, nós abrimos um processo administrativo, passou pelo setor de contabilidade e do jurídico da Câmara, porque é obrigatoriamente passar, concordando, anuindo e também prestando os cálculos devidos para ver se tem a possibilidade desse repasse. E aí foi feito sim, na mesma data, inclusive, para a Prefeitura. A conta depositária foi a da Prefeitura de Cubatão, porque é ela que tem o poder de gerir, de receber essa devolução e aí gerir. Até porque a Corsã é uma sociedade de economia mista, onde a maior parte dela é da Prefeitura, e aí a aplicação teria que ser unilateralmente da Prefeitura. Mas o repasse foi feito sim. Só para nossos telespectadores entenderem, a Câmara recebe 6%. Perfeito, que é o nosso duodécimo. Duodécimo, né? E é bom se dizer também que ao final do exercício do calendário anual, em dezembro, nós efetuamos a devolução daquilo que a Câmara economiza, sobra. Então nós adiantamos o que está sobra. Exatamente, a sobra, e nós adiantamos o que se devolveria somente ao final do ano. A expectativa de devolução Antecipou-se a fim de viabilizar aquilo que o plano que os funcionários da Corsã apresentaram para viabilizar a continuidade da empresa. E o Poder Legislativo devolveu ao Poder Executivo através de um aporte de capital e a partir dali cabe ao Poder Executivo proceder, por exemplo, o repasse para a Corsã. Porque com a demissão desses 540 funcionários que foram absorvidos através desse processo seletivo, há também um dispêndio muito grande que é a quitação desses funcionários. Que acaba sendo responsabilidade da Prefeitura. Correto, responsabilidade da Prefeitura e nós temos que encontrar mecanismos, meios para que efetive essa questão da garantia do recebimento de direitos trabalhistas e repetindo, voltando. E também dar alternativa para que eles continuem no mercado de trabalho. Doutora, alguma saída técnica para essa situação? Não. Eu vejo que a melhor saída técnica para a situação é realmente, primordialmente, o débito alimentar, que é o débito trabalhista, porque ele gera os salários, tudo que é salário é alimentar, Ele tem caráter de pagamento alimentício, porque com aquele salário que a pessoa sustenta a sua família.
né? Então, acho que a Prefeitura ela vai viabilizar com certeza ou a readequação desses profissionais em algum outro local de trabalho, né? Ou então vai provavelmente fazer como o presidente falou, né? Com a situação da HBB, fazer um acordo para que se pague essas pessoas, ela não tenham o seu prejuízo em nenhum débito alimentar, que o débito alimentar é o primeiro da cadeia de qualquer tipo de pagamento. Priorizar, essa questão, priorizar o débito alimentar. Posteriormente a isso, se busca a questão do pagamento de todos os débitos que a Prefeitura consequentemente vai herdar. Algumas situações dão ao empregado uma segurança de um período de trabalho. Você acabou se vem de uma licitação, né? Você tem um ano de permanência garantida e outras situações. Se existirem funcionários nessa situação, como é feito? É uma negociação? A empresa não pode ser fechada? Como é feito isso? Então, sim, aí vários parâmetros trabalhistas, né? E aí pode ser feito tudo mediante acordo, desde que seja feito mediante o Ministério do Trabalho. E eu acredito que essas pessoas que tenham esse direito estabilitário, ou elas vão permanecer na Corsã, né, até por um direito delas mesmo, ou então elas podem ser realocadas e permanecer com um direito se a pessoa for para outro local de trabalho e continuar naquele mesmo vínculo laboral dentro daquele contrato, né? Eu acho que isso tudo pode ser visto diante da precariedade financeira da Corsã, da necessidade dos trabalhadores e muito mais ainda dessas pessoas que têm nesse período de pré-estabilidade, que é no caso do acidentado, que é no caso da gestante, que é no caso até das pessoas que estão pré-aposentadas, né? Que nós chamamos daquele período pré-aposentadoria. Então, eu acredito que essas pessoas elas vão ter que ter preferência, sim, ou na readequação ou até num acordo trabalhista. E a Câmara observando bem, resguardando os direitos. Né? Perfeito. Nós, além de ser legisladores, somos fiscalizadores também do Poder Executivo e temos que exercer essa função. Fiscalizar o cumprimento de toda a legislação e, como a doutora Vanessa falou, sempre com um acordo junto ao Ministério do Trabalho, um acordo entre as partes, no qual o Poder Legislativo pode sim estar acompanhando e fiscalizando o seu cumprimento. Sim. Vamos aguardar o melhor desfecho dessa questão da Corsã. Fala um pouco de democracia, presidente. Tribuna Popular, um ato de democracia. Abrir um espaço para que o cidadão possa vir e estar falando aos vereadores. Perfeito. Acho que o grande auge do Poder Legislativo desse ano foi em abrir realmente, dar cumprimento à resolução que foi aprovada na gestão anterior, para que a população possa, dentro de um trâmite em que, por exemplo, tem que se inscrever através de um requerimento, delimitar o assunto que vai explanar no plenário da casa e poder ali falar sobre diversos assuntos da cidade, sempre, lógico, observando a moral, a ética, o nosso próprio regimento interno da casa, em que estabelece até as regras que o vereador pode se manifestar no plenário. E nós estamos já no segundo mês de implantação do Tribuna Popular, em que a população utiliza-se 10 minutos, em que pode ser 2 pessoas, ou seja, 5 minutos para cada um, e falar sobre diversos assuntos que envolvem a cidade, sempre seguindo o procedimento que consta no site da Câmara. Vamos ao rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com esse bate-papo com o presidente Rodrigo Alemão e a diretora secretária Vanessa Mesquita. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Visão Legislativa. Este programa conversando com o presidente da Casa, vereador Rodrigo Alemão, e com a diretora secretária, doutora Vanessa Mesquita. Nós falamos da atualidade e vamos falar do futuro, vamos falar do que a população pode aguardar da reestruturação do Legislativo, o que o Legislativo reserva para esse futuro próximo. Bom, perfeito. Primeiro nós estamos em um processo de informatização de todos os documentos aqui da Câmara, processo esse em que se iniciou com servidores da própria casa, ou seja, sem qualquer tipo de despesa, em que nós traremos à população o acompanhamento de tudo que está tramitando aqui na Câmara, requerimentos, indicações, projetos de leis apresentados pelo Poder Legislativo e também pelo Poder Executivo, pelo seu smartphone, pelo seu celular. Isso vai dar o quê? Maior transparência e eficiência para todos os atos aqui do Poder Legislativo. Aos modos que já aconteceu no Poder Judiciário há 2 anos atrás. Se nós conseguimos implantar a nível nacional a informatização de todos os documentos, ainda mais uma casa legislativa, uma Câmara pequena. Então esse é um procedimento que nós estamos em andamento desde janeiro e a partir de segundo semestre, agora de 2017, estaremos com um projeto piloto e de forma mesclada, iniciando a informatização, digitalização de todos os documentos aqui na Câmara. Ou seja, além de um canal de informação,
né? Nós já temos um site já novo. Além desse canal de informação, a Câmara vai migrar para a digitalização. Vai ser todo um trabalho digital, ou seja, supressão dessa questão dos papéis, dos Perfeito, projetos. vai trazer uma economicidade também, vamos acabar com todo o papel aqui na Câmara. Inclusive, vamos economizar até os documentos vindo do Poder Executivo, que os projetos de leis que são encaminhados do Executivo para o Legislativo são também em forma de processo, papel. E vai vir de forma informatizada já, digitalizada. Isso vai diminuir também a despesa ao Poder Executivo. E dessa forma também é uma questão de espaço, não, presidente? Afinal de contas, Sem tudo dúvida. aquilo tem que ser arquivado, né? Tem que ser arquivado e recentemente, inclusive, nós estamos reinaugurando o nosso arquivo histórico. Aqui no nosso saguão, todos que visitavam a Câmara percebiam que tinha os primeiros móveis da primeira legislatura aqui no saguão. E temos aqui um setor específico que foi criado para ser o arquivo histórico da Câmara e que nós reativamos o setor. Já colocamos todos os móveis lá e estamos adaptando o local para que tenhamos aqui na Câmara um arquivo histórico para a população permanentemente visitar e conhecer a história do nosso município. Ou seja, os móveis da primeira Câmara, da Câmara de 1949, estão agora à disposição da visitação pública. As pessoas podem vir conhecer um pouco dessa história do Legislativo. Perfeito. Observar como começou, né? Como tudo começou em 1949. Gerir essa transformação, doutora, esse momento, principalmente de digitalização, que é algo fenomenal, ou seja, é algo que dá um dinamismo e uma ação em tempo real que realmente traz a satisfação de saber da transparência, ver a Câmara ativa, atualizada. Na verdade foi a primeira demanda, né, que o nosso presidente fez como líder da casa, foi pleitear a digitalização, né, e o procedimento eletrônico de todos os andamentos da casa. Foi aberta uma comissão, já acabou a primeira etapa dessa comissão, que seria o quê? A legalidade dessa situação, como seria feito. Então agora já está partindo mais para a segunda etapa, que é realmente pôr isso em prática. Então nossos funcionários já estão digitalizando os documentos, né? Nós usamos junto ao site do Senado, então ele é totalmente gratuito. Vamos usar essa ferramenta do Senado, porque o Senado disponibiliza essa ferramenta para nós e aí vai tramitar esse processo eletrônico, assim como a digitalização de todos os documentos da casa. Como o presidente mesmo disse, isso vai dar maior liberdade e transparência para qualquer cidadão ir lá no nosso site, entrar no documento e acompanhar tanto um processo quanto alguma lei, algum projeto, algum andamento da casa que já está inserido, né? É claro que é um volume enorme de documentos, né? E isso tem que ser feito muito bem feito, tem que ser muito bem visto, né? Para que não haja erros e aí a população tenha acesso direto a todos os andamentos e a todas as informações aqui da Câmara Municipal. Vamos separar em dois modais. Nós temos todo o trâmite legislativo, quando vem os processos da Prefeitura. Então, chega o processo, é analisado pelo setor competente e é distribuído. Essa distribuição vai ser eletrônica também. Também. Correto. Os vereadores, quando forem propor uma ação, um projeto de lei, por exemplo, até um requerimento e indicação, eles já irão do seu próprio computador, do seu notebook, do seu smartphone, apresentar a lei e vai ter o trâmite da lei em todos os segmentos aqui, todas as divisões aqui da Câmara, de forma eletrônica também. Ou seja, vai acabar com o papel realmente, aquele processo físico. É feito isso na justiça, né? Sim. No judiciário é feito isso. E o advogado ele tem um token, ele tem uma senha. E isso vai ser implantado aqui também. Uma assinatura digital. Assinatura digital, perfeito. Nós teremos que ter assinatura digital para validar aquele documento que irá tramitar. E isso daí é uma consequência, sim, da digitalização de todos os documentos. E a segunda etapa, a etapa do trâmite normal da casa, da parte administrativa da casa, ela será também digitalizada? A intenção que sim, num segundo momento, né? Hoje o primordial mesmo é o processo eletrônico legislativo e aí a segunda parte seria os andamentos administrativos da casa, né? Porque são muitos andamentos e todo e qualquer andamento da Casa de Leis ela tem que ser vista por todos os setores, né? Não é só um setor, né? Nunca é só um setor, sempre vai ter que ser o setor competente daquela área de trabalho. É bom tocar também na questão do processo eletrônico, estamos implantando também o pregão eletrônico aqui na Câmara. É uma questão para o segundo semestre, já estamos aperfeiçoando os nossos servidores e teremos todas as licitações aqui dentro da Câmara feitas de forma eletrônica, também para dar maior transparência e publicidade de todos esses atos. É uma questão também que nós, na nossa gestão desde janeiro, estamos adequando e trazendo para a Câmara também.
essa questão do pregão eletrônico, é necessário que se tenha os pregoeiros, é isso? Sim. Exatamente. Nós temos a comissão de licitação aqui da Câmara, que são de funcionários efetivos, no qual nós estamos oferecendo cursos para alguns, capacitando alguns servidores nossos para adequar a questão do pregão eletrônico, que tem todo um procedimento a ser seguido e inclusive as empresas também têm que se adequar a esse procedimento eletrônico para viabilizar a sua concorrência em qualquer tipo de situação que ocorra aqui na Câmara. O pessoal que está nos assistindo, o pregão eletrônico, na verdade, dá maior visibilidade à licitação e amplitude. Empresas de todo o país têm uma facilidade maior em participar. E transparência, Márcio, transparência. Tudo vai ser acompanhado de forma digital. E a redução de custos. Sem E dúvida economicidade alguma. A também. consequência é sempre essa. Porque aí outras pessoas vão poder participar e não necessariamente, geralmente, fica sempre em loco. Fica mais regional, né? Mais Para a regional. Câmara, normalmente, E- vai abaixar o valor da contratação para o setor público que utiliza essa ferramenta. E estamos aqui implantando na Câmara também. E é bom também tocar na questão que estamos fazendo obras aqui, iniciaremos obras da forma aberta de estações para a acessibilidade da Câmara. Então, para o anfiteatro, nosso elevador também, que sempre está com problema também, já determinamos que seja consertado. Então, são questões que nós estamos também iniciando aí para resolver. É que, na verdade, a Câmara tem esse aspecto de, embora de um prédio atual, ele é um prédio antigo. de mais de 30 anos. Sim. Né? Então, é necessário adequações de acordo com a lei. Sim, é um prédio antigo, né? Na verdade, vem todo um sistema de informatização, o que já é já veio com uma dificuldade porque ela não tinha esse suporte. Então, fomos adaptando esse suporte e hoje nós estamos também vendo obras de acessibilidade, o que é extremamente necessário, né, para que todos possam usar a Casa de Leis, possam vir à Casa de Leis, e também obras de melhor recebimento. Sim, melhor condição à pessoa e também modernização, né? Porque hoje é tudo muito moderno e hoje nós precisamos adequar-se a essa modernidade, à informatização e também, obviamente, à acessibilidade de todos os frequentadores da casa. É claro que o tempo vai fazendo com que sejam necessárias adaptações. Sim. A Câmara e o modo operante há 30 anos atrás é uma coisa, hoje totalmente diferente. Ar-condicionado, necessidade de no-breaks, equipamentos mais sensíveis, observação. Como é feita essa previsão? O presidente observou e falou, não, dentro do orçamento há possibilidade de a gente fazer essa estruturação necessária nesse momento. Sim, tudo parte de uma necessidade, né? É uma necessidade inicial, se faz um estudo de impacto financeiro, se trazem orçamentos para saber realmente o valor que ficaria, por exemplo, uma obra de acessibilidade, médio, né? Um anfiteatro da Câmara que estamos iniciando. E a partir dali tem todo o procedimento licitatório para contratar a empresa que vai fazer realmente executar esse serviço. A obra de acessibilidade, por lei, obrigatória por lei. Essa adequação vem em busca também da redução de custos ao final do investimento. Porque em tese, como é o cumprimento de uma lei que a Câmara, apesar de ter uma arquitetura moderna ainda, mas é antiga, tem que sim adequar inclusive as leis que vão sendo editadas posteriormente. Em tese, qualquer cidadão, inclusive o Ministério Público, pode estar intimando e até aplicando multa para que se efetive qualquer tipo de obra de acessibilidade no qual não se tem a Câmara. Então nós inclusive estamos antecipando algumas questões para que realmente o cidadão tenha melhor acesso ao nosso prédio. É difícil entender que a lei obriga que todos se adaptem e a Casa de Leis não se adaptar. Sim, perfeito, a Casa de Leis tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Sim. Em dar exemplo, estamos com uma comissão de segurança pública, uma nova comissão na Casa. Correto. Foi uma comissão que foi apresentada por este vereador, criando a Comissão Permanente de Segurança Pública aqui na nossa casa, em que irá trazer a discussão da questão da segurança pública do nosso município, do estado, até a nível federal, para que os vereadores possam apresentar sugestões, fazer palestras, cobrar soluções também ao governo do estado, ao poder executivo, municipal, para que a questão da solução, para que a questão da segurança pública que assola todos os nossos cotidiano possa encontrar caminhos que venham efetivamente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Lembrando, a comissão permanente é uma comissão da qual vereadores fazem parte e ela não ela permanece durante todo o ano operante. Correto. Ela é sempre permanente. A discussão desse assunto pode ser obrigatoriamente tem que passar por exemplo, qualquer projeto de lei que venha a ser distribuído aqui na casa que envolva a questão da segurança pública, necessariamente vai ter que passar por essa comissão, fazer um parecer referente àquele assunto, ou pela tramitação ou não, ou se apresentar emendas para melhorar o projeto, e tudo isso não existia e foi apresentado e aprovado por unanimidade nessa casa.
existem algumas comissões que os projetos passam Justiça e Redação, Finanças e, no caso de Segurança Pública, também por essa específica. Exatamente. Dependendo da temática do projeto, se passa pela comissão. Então, se envolver, por exemplo, educação, vai passar pela comissão de educação. E hoje, envolvendo também a questão da segurança pública, vai passar pela comissão de segurança pública, em que hoje aguarda a nomeação, através dos líderes de cada partido, dos membros, que são 3 vereadores dessa nova comissão. E assim chegamos ao final deste programa. Lembrando sempre que você pode acompanhar o nosso conteúdo também na internet, seja no site da TV Câmara ou também no Facebook ou no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão. Continue na nossa programação e até o próximo Visão Legislativa.